Com essa aula aqui, a tua pronúncia já vai ficar muito boa. Se tu prestar atenção nestes detalhes, a tua pronúncia vai ser boa em espanhol. Esses sons que eu vou te ensinar hoje definem a tua pronúncia em espanhol. Infelizmente, tu consegue ser identificado como brasileiro simplesmente por não pronunciar bem estes sons. E eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Em português, nós temos 12 sons de vogais, tá? Quais são esses sons? A, E, I, O, U. Aí depois a gente tem I, E a gente tem os também. O que acontece? Em espanhol, nós não temos essa quantidade de som. Enquanto em português nós temos 12 sons de vogais, em espanhol nós temos 5 sons de vogais. Nós só temos A, E, I, O, U. Simplesmente estes sons. Então, não adianta tu querer pronunciar um som nasal em espanhol, que este som não existe. E se tu usar um som nasal, a pessoa vai ter dificuldade para te entender. Por exemplo, tu vê uma pessoa que mora anos no Brasil e tu consegue identificar certinho que ela não é daqui. Por quê? Porque ela não tem esse som nasal. Ela vai tentar falar pão e ela fala pão. Não fala pão, pão. Ela não consegue pronunciar esse ão. Ou, por exemplo, a palavra cama, que a gente fala cama. Isso é um som nasal, a gente faz com o nariz. Em espanhol, a gente não consegue fazer isso. Eles não têm esse som. Então, eu vou mostrar quais são os sons de vogais do espanhol. Primeira palavra ali. O A em espanhol é sempre aberto. No começo, até tu te acostumar, é melhor tu fazer esse som bem forçado. Manzana, manzana, cama. Cama, ok? O E, ele é fechado. Não existe E em espanhol. Então, por mais que a palavra café tenha um acento, nós não vamos pronunciar ele aberto. Nós vamos pronunciar fechado. Café. Café, ok? O som do I é igual ao português. Bisabuelo, bisabuelo. Igualzinho. Bisabuelo. O som do O vai ser fechado também. Vamos lá. Escritório, escritório. Ó, pra dentro, não é escritório, 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 ok? O som do U igualzinho, urbano, urbano, ó, o A aberto, não é urbano, urbano. B e o V têm o mesmo som, vamos lá. O B, ele tem som de B mesmo do português, abrir, barco, igual. O V, ele tem som de B, mas ele pode ser um som sutil entre um B e um V, como avião. Avião. Não é avião, nem avião. Avião, avião. É um som sutil. Todos os países pronunciam assim? Não, não todos. A Venezuela, eu sei que algumas partes da Venezuela pronunciam com som de V mesmo, igual ao português. Avião. Mas isso é incomum. É mais comum vocês escutarem pessoas pronunciando com som de B. Avião. Avião, tá? Outra palavra. Vecino, vecino, vida, vida. Cuidado com o G e com o J. O J sempre tem som de R em espanhol, ok? Qual é esse som de R? É o nosso som de RR, como carro. Sabe o som de carro? Esse RO é o som do J do espanhol, tá? Então, jabón, jirafa, jamás, ok? E o G? O G é um pouco diferente. O G, ele tem som de J, né? O som de R, quando ele está com uma letra E ou com uma letra I, como jirafa, gente, gênero. Nessas palavras que se escrevem com GE e GI, nós realmente usamos som de J, som de R. Outras palavras como gato, gota, guto, é normal, igual ao português. Então, atenção. G, GI, som de R. Outros, G normal, igual ao do português. Então, vamos lá. Gente, repete comigo. Gente, jirafa, jabón, jabón, ó, é com N no final. Jabón, jabón. Gimnasio, gimnasio, gimnasio. Ok? Bien. E o que significa? Gente, girafa, sabão, sabonete. E gimnasio serve tanto para ginásio como para academia. Servem para as duas coisas. Cien pies, repete comigo. Cien pies, siempre zapato. Cien pies, siempre
sapato. É o som de SS, como massa, né? A gente não tem som de Z em espanhol. Então, por exemplo, casa. Não vai ser casa, vai ser caça, caça, ok? E o que significam essas palavras? O espanhol, ele é muito visual. Tem várias palavras que fazem assim, ó, muito sentido, muito mais que o português. E uma delas é o cien pies. Para nós entender o cien pies, vamos dividir essa palavra. Ó, cien pies. 100 pies. 100 significa o número 100. Pies significa pés. Então, 100 pés, ou seja, muitos pés, centopeia. Siempre é sempre e sapato é sapato, tênis, enfim. O que acontece com esse sapato? Esse Z. Na Espanha, eles pronunciam diferente. Lembra que eu falei que são 20 países que falam espanhol? Desses 20, 19 vão falar assim como a gente conversou agora. A Espanha vai falar diferente. A Espanha vai fazer como se fosse um TH do inglês, assoprando a língua entre os dentes. Então, assim. Sapato, sapato. Eu não faço com esse som. Eu tô fazendo forçado pra mostrar como é. Eu não pronuncio assim. Tu também não precisa pronunciar assim. A não ser que tu queira. Tu quer falar, assim, parecendo mais um espanhol da Espanha, um espanhol europeu? Tudo bem, tu pode fazer assim. Todo mundo vai te entender. Independente das pessoas não falarem assim, elas vão te entender. E se tu não falar dessa forma, se tu falar como eu falo, sapato, e tu falar sapato na Espanha, todo mundo vai te entender também. É questão de sotaque, ok? A palavra é a mesma, é só muda um pouquinho a forma de pronunciar. Escolhe um e usa este um, ok? Essa aula foi toda sobre sons. Então agora eu quero que tu pare e tu pratique, certo? O exercício dessa aula é pegar o espelho de baixo para cima e praticar o som do R, ver onde a língua tá batendo para pronunciar o som. Porque se a língua não bater no lugar certo, o som não vai sair. Simplesmente assim. O som não vai sair certo enquanto a língua estiver batendo no lugar errado. Então tu precisa enxergar se a tua língua tá batendo no lugar certo. Além de praticar o R, eu quero que tu decida qual vai ser o som que tu vai usar. Pesquisa algumas palavras com Y e algumas palavras com LL e te grava falando elas. E vê como fica melhor. Como tu te sente mais confortável, ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Tchau!